Francisco acompanhava atencioso a explanação do médico, que tomara um rumo mais sério e mais lógico, na tentativa de lhe explicar os seus cuidados com Alberto. O mesmo ocorreu com Sousa, que justamente com Salvians havia invadido o ambiente logo no início desta última argumentação do Dr. Fernando. Sousa, que não se recordava de ter carregado dentro de si culpas que o acusassem, dada a sua bondade natural e a sua disciplina de espírito, nunca havia imaginado que sentimentos de culpa pudesse se relacionar com problemas patológicos de maneira permanente, e não resistiu uma pergunta ao instrutor que o acompanhava. Salve-os, disse ele respeitoso. Nosso amigo não está exagerando os efeitos dos sentimentos de culpa? A maioria dos fatos da vida não caem no esquecimento? Ademais, neste mundo egoísta em que vivemos, quem se preocupa com o mal que tenha ocasionado ao trem? Não há exagero em absoluto, respondeu o amigo espiritual com firmeza. Na verdade, este quadro que acaba de ser pintado dá apenas uma pálida ideia da verdadeira significação de culpa no íntimo de um espírito eterno. Com efeito, cada um de nós julga os nossos próprios atos e o tribunal divino está permanentemente instalado em nossa consciência. Diante dele, somos nossos próprios acusadores e defensores, assim como o próprio juiz que lavra a sentença final, cujo substrato é o sentimento de culpa se nos considerarmos culpados, ou a libertação de qualquer compromisso com o futuro se nos julgarmos inocentes. Pode você objetar que necessariamente cada um tratará de argumentar-se de tal forma que lhe resulte sempre a inocência, mas isso na verdade não ocorre, porque em nossa mente há um mecanismo perfeito de registro de todas as nossas ações e manifestações de vontade, de tal forma que se em dado momento formos solicitados a nos examinarmos com relação a qualquer fato mais grave do passado, esse mecanismo produz com perfeita autenticidade os seus mínimos detalhes, e se estivermos em condições de julgar, os julgaremos, e talvez aquilo que ficara adormecido para emergir com toda a força da culpa a exigir reparação. Os fatos que presenciamos nessas últimas horas dão testemunho do quanto nos custa a quitação de um sentimento de culpa. As pessoas aqui reunidas no drama que se desenrolou e vai ainda se desenrolar, trazem culpas do passado, e porque essas culpas estavam a lhes reclamar solução, resgate com a lei, acertaram conjuntamente a presente experiência física para resolvê-las, o que infelizmente algumas não conseguiram, agravando os próprios erros. Observe que o sentimento de culpa estava na base do programa reencarnatório como objetivo primordial, porquanto espírito algum ascenderá às alturas enquanto estiver ligado a culpas por sofrimentos alheios, de vez que,
quanto mais evoluímos, mais nos envergonhamos do mal que tenhamos feito, e é natural que nos recusemos a avançar demasiado com tais problemas na retaguarda, a nos exigir solução dentro de nós mesmos. A religião tem dito que o pecado é um compromisso do homem perante Deus. E o pecado, meu amigo, não é o ato que contraria a lista das proibições religiosas, mas o ato que resulta em nossa consciência, na apreciação de hoje ou na consideração de aqui a um século, em um sentimento de culpa. Pecado, pois, para defini-lo melhor perante a vida, é todo um ato humano que resulta em culpa, em sentimento de culpa perante o tribunal de nossa própria consciência. É, pois, uma sentença condenatória cuja pena cumpriremos mais dia menos dia, ou com as moedas do amor mais puro, quando encontrarmos compreensão das nossas vítimas, ou com as lágrimas mais amargas, quando estas nos exigem olho por olho e dente por dente.